Olá, seja bem-vindo, eu sou Donizete. Neste vídeo eu vou apresentar a resposta à pergunta de um colega identificado por Marcelo. Não sei pronunciar aqui o seu sobrenome. Essa é a pergunta dele. Não vou ler, mas tem a ver com a instalação de disjuntor termomagnético em série com DPS. A dúvida dele pode ser a de muitos, pois não é muito comum vermos, principalmente em instalações residenciais, um disjuntor termomagnético instalado em série com DPS. Vejamos primeiro como é feita a ligação de DPS dentro de QDC, da forma mais comum como se vê nas instalações elétricas. Tenho aqui a foto de um QDC trifásico com disjuntor geral tripolar. Poderia também ser um QDC bifásico com disjuntor geral bipolar ou um QDC monofásico com disjuntor geral monopolar. Obviamente, como é um QDC trifásico, então disjuntor tripolar. Na saída dele, para cada condutor aqui, cada fase A, uma ligação indo para a entrada de um DPS, fase B tem outra ligação aqui indo para a entrada de outro DPS, condutor fase C também uma ligação indo para a entrada de outro DPS. Para o neutro também, uma ligação indo para a entrada desse DPS aqui. Lembrando que, tanto fases quanto neutro, a ligação para a entrada dos DPS deve ser feita antes do IDR. Saída dos DPS, todos eles são ligados em um ponto comum e a partir desse ponto comum um cabo é levado para o barramento de terra. Essa é a forma comum que mais se vê nas instalações elétricas, principalmente residenciais. Agora, pessoal, eu já mostrei neste canal, em alguns vídeos, algumas instalações dentro de subestações e em outros locais também, onde há algo diferente disso aqui e que motivou a pergunta do colega, que é dúvida também de muitos outros. Na sequência eu vou mostrar a foto de uma embalagem do fabricante Schneider, de um DPS, e vamos ver o que há diferente e analisar a dúvida apresentando a resposta ao colega. Esta é a foto da embalagem de um DPS do fabricante Schneider. Vou dar o zoom aqui para facilitar ler aqui a recomendação dele. Olha o que está escrito aqui, ó. Recomendamos a utilização de um disjuntor para a proteção do DPS. Bom, pessoal, ao meu ver, no meu entendimento, não é bem para a proteção do DPS, é para a proteção da instalação. Vamos ver o porquê disso. E como é feita essa instalação e que gerou a dúvida do colega Marcelo e que, como disse, pode ser a de muitos também. Esse diagrama atende à recomendação do fabricante Schneider, ou seja, para cada fase presente no QDC, um disjuntor monopolar. Como são 3 fases neste QDC, então, fase A, um disjuntor monopolar, fase B, outro disjuntor monopolar, fase C, outro. Um disjuntor também monopolar para o condutor neutro, e na saída deles, cada condutor vai para o seu respectivo DPS. E veja bem, pessoal, são disjuntores monopolares. Neste caso aqui, não pode ser um disjuntor tripolar aqui recebendo essas fases aqui que vêm da saída do disjuntor geral. São disjuntores monopolares, um para cada fase. A dúvida do colega é a seguinte: no caso de uma descarga atmosférica atingindo essa instalação, fazer atuar esses disjuntores monopolares, portanto, desligando, isolando do restante da instalação esses DPS, e essa descarga atmosférica atingir o IDR, indo em direção aos circuitos, podendo provavelmente provocar a queima dos equipamentos. Bom, pessoal, é o seguinte: esse dispositivo DPS ele é fabricado para funcionar da seguinte forma: em condições normais, valor de tensão normal no circuito. Ele internamente é um circuito aberto, fase na entrada, terra na saída, neutro na entrada, terra na saída. Porém, não há curto-circuito aqui, porque internamente ele é um circuito aberto. Mas o seu valor de resistência interno é inversamente proporcional.
Eu disse que o seu material com que é fabricado internamente funciona da seguinte forma: à medida que o valor da tensão da entrada para a saída aumenta, o valor de resistência interna diminui. Ou seja, a resistência dele é inversamente proporcional ao valor da tensão. Então, numa descarga atmosférica, valor de tensão alta da entrada para a saída, ele fecha o circuito internamente, escoando essa tensão e corrente indesejada para a Terra. Essa é a função dele. E por que o disjuntor termomagnético, então, não atua, não desarma, nem esses monopolares e nem o geral aqui? Simples. Esse dispositivo DPS, o tempo de percepção e atuação dele num valor alto de tensão é muito mais rápido do que o tempo de percepção e atuação do disjuntor termomagnético. Ele atua muito mais rápido, fechando e abrindo o circuito novamente. Portanto, numa descarga atmosférica, certamente atuará o DPS ou os DPS e o disjuntor ou os disjuntores termomagnéticos não atuarão. Outra coisa que é interessante observar é que o tempo de percepção e atuação do DPS é suficiente para não permitir que algum equipamento ou os equipamentos da instalação venham a ser danificados. Isso em condições normais, pessoal, porque não existe nenhum sistema de proteção 100% seguro. Em condições normais, o DPS tem um circuito interno aberto, como eu disse. Fase na entrada, terra na saída, portanto não há continuidade aqui, porque está aberto, não há curto-circuito. Mas imagine que um ou mais DPS desses aqui apresente defeito entrando em curto permanente, fechando o circuito aqui. Fase na entrada, terra na saída, curto-circuito. O DPS que apresentar curto vai forçar a atuação do disjuntor termomagnético instalado em série com ele. E nesse caso, o restante da instalação continua funcionando normalmente. Mas caso não existisse o disjuntor termomagnético em série com DPS, conforme essa foto aqui, então entrando em curto um ou mais DPS aqui, ele ou eles iriam provocar o desarme do disjuntor geral, desligando toda a instalação. O porquê, então, do fabricante recomendar o disjuntor termomagnético instalado em série com cada DPS é para essa finalidade. Caso algum DPS entre em curto, permanente, apresente defeito, ele força a atuação do disjuntor aqui e o restante continua funcionando normal. Aí, nesse caso, periodicamente deve-se verificar aqui o QDC, os disjuntores. Caso haja algum desarmado, conferir o DPS instalado em série com ele para ver se o mesmo está com o seu circuito interno fechado, ou seja, em curto. E então providenciar a substituição do mesmo. Esta é a explicação porquê da instalação do disjuntor termomagnético em série com DPS. Está aí então a resposta ao colega Marcelo e aos demais que porventura tiverem ou que venham ter a mesma dúvida. Se você gostou deste vídeo, peço-lhe que dê um joinha clicando em gostei e se inscreva neste canal para ser informado de futuros vídeos postados. Muito grato pela atenção, te aguardo no próximo vídeo.